A personalidade jurídica vem disposta no artigo 2º, onde diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A personalidade jurídica é a aptidão genérica de adquirir direitos e contrair obrigações, e independe da vontade ou consciência do indivíduo. Sendo assim, recém-nascidos, loucos e doentes inconscientes possuem personalidade jurídica. Essa personalidade jurídica começa a agir, a atuar de fato na vida do indivíduo no exato momento do seu nascimento com vida. Para o direito, nascer com vida significa que o nascituro saiu do ventre da sua mãe, mesmo que ainda ligado ao cordão umbilical, e expandiu seu pulmão através da respiração, concluindo assim a condição para adquirir a personalidade, se tornando um sujeito de direito. No entanto, mesmo que a aquisição da personalidade só ocorra com o nascimento com vida, desde a sua concepção, o nascituro já possui direitos assegurados, que são eles os direitos extrapatrimoniais, que é o direito à vida, à filiação e ao nome. Esses direitos visam proteger a integridade física, moral e intelectual do nascituro e já são ativos desde a sua concepção. E possui também direitos patrimoniais reservados, que é o direito à herança e a doações. Mas esses direitos patrimoniais só são de fato concluídos após o seu nascimento com vida e aquisição da personalidade. Em um caso em que uma moça engravide de um rapaz e durante a sua gestação o pai da criança venha a falecer, essa herança, o direito patrimonial desse nascituro fica reservado sobre os cuidados de um inventariante. Somente após o seu nascimento com vida e aquisição da personalidade que, de fato, essa criança recebe essa herança. Caso não nasça com vida, essa criança não vai ter adquirido a personalidade e não vai ter direito a essa herança. Se por acaso ocorrer alguma complicação durante o parto e essa criança vier a falecer após o seu nascimento, vai ser feito um exame para comprovar que houve a expansão desse pulmão. Esse exame consiste em colocar o pulmão em um recipiente com água. Se esse pulmão boiar, significa que houve a expansão desse pulmão e ocorreu assim a respiração, concluindo a condição necessária para a aquisição de personalidade, se tornando um sujeito de direito. E assim, recebe essa herança e com a sua morte, essa herança é transmitida à sua herdeira, que no caso é a sua mãe. Dessa forma, a aquisição da personalidade ocorre através do nascimento com vida e ela se extingue, deixa de existir no momento da sua morte. A capacidade é a aptidão que a pessoa tem de adquirir e exercer direitos. De acordo com o Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos e deveres. A incapacidade é uma exceção. Sendo assim, a capacidade é o acesso à personalidade. A capacidade é dividida em 3 níveis: a capacidade de direito, a capacidade de fato e a capacidade plena. A capacidade de direito é o acesso à personalidade que não pode ser negada e é adquirida no nascimento com vida. A capacidade de fato é adquirida quando a menoridade é cessada. E a capacidade plena é o acesso total e integral à personalidade. A capacidade civil é dividida também em 3 níveis: a capacidade absoluta, a incapacidade relativa e a incapacidade absoluta. A capacidade absoluta ocorre quando a pessoa poderá sozinha exercer seus direitos e obrigações. E ela é atingida aos 18 anos ou através da emancipação. A emancipação pode ser legal
através do casamento, aprovação em um concurso público ou quando a pessoa puder provar que sozinha consegue se sustentar. A emancipação pode ser voluntária, concedida pelos pais, e a emancipação pode ser judicial, concedida pelo juiz. Já a incapacidade relativa é quando a pessoa não poderá sozinha exercer seus direitos e obrigações, necessitando assim de outra pessoa. Faz parte desse grupo os maiores de 16 anos e menores de 18, os pródigos, que são aquelas pessoas que gastam seu dinheiro sem controle algum, os alcoólatras e os viciados em tóxicos, e também aquelas pessoas que por algum motivo temporário ou permanente não puderem exprimir suas vontades, que é o caso de uma pessoa que sofre um acidente e fica em coma. Nesses casos, os relativamente incapazes precisarão da assistência dos pais, tutores ou curadores para a prática de determinados atos jurídicos. Já a incapacidade absoluta ocorre quando a pessoa possui a capacidade de direito, mas não possui a capacidade de exercer, a capacidade de fato, necessitando assim da assistência de outra pessoa. Faz parte desse grupo os menores de 16 anos. Boa noite, eu estou aqui para falar sobre direito de personalidade. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos entender melhor o que é personalidade. Personalidade é o conjunto das características marcantes de uma pessoa. A força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas baseado em seu padrão de individualidade pessoal e social, referente ao pensar, sentir e agir. Sendo assim, sua personalidade se dá pelas suas características, se você é tímido, se você é extrovertido, se você é perfeccionista, entre muitos outros. E sim, temos direito quando se trata de personalidade. Mas que direitos são esses? São aqueles direitos que a pessoa tem para defender o que é seu, como a vida, a liberdade, a privacidade, a autoria, a imagem, entre outros. Vamos entender melhor? Dando continuidade, vamos entender agora o que são direitos de personalidade. São direitos civis que preservam a individualidade de cada pessoa. Em geral, quando falamos de direito de personalidade, tratamos do direito da imagem, à vida, ao nome e à privacidade. Vamos usar como exemplo o nome. Em regra, o nome é imutável. Quando você nasce, você recebe um nome e aquele nome não pode ser mudado, ou seja, ele é imutável. Mas há permissão de alteração em determinados casos, como alteração do prenome. Ou seja, se você não se identifica com aquele nome, muito comum em casos de pessoas transexuais que querem mudar o nome, ela não se aceita com aquele nome, você tem sim o direito de mudar seu nome. Não ir revogando o nome anterior que você tem. Ou seja, um exemplo, se você se chama Carlos, mas você não se vê como Carlos, você se vê como Carla, você tem sim o direito de mudar seu nome. Ou após o casamento, você pode estar adicionando o sobrenome do seu esposo. Ou seja, você tem aquele nome e no final você pode vir a colocar o sobrenome do seu esposo. Ou em caso de adoção, que também pode ser mudado. São, entre outros motivos que você pode estar também mudando seu nome. Você pode mudar ele em caso de constrangimento ou coisas assim. Nesse contexto, a doutrina classifica os direitos da personalidade em 3 grupos. Que grupos são esses? Direito à integridade física, integridade psíquica e integridade moral. Na integridade física, temos como exemplo o corpo, cadáver, doação de órgãos, condenação à tortura, entre outros. O corpo, vamos usar esse como exemplo. O corpo, nós temos direito sobre nosso próprio corpo, o que determina que ninguém pode ser obrigado a ter o corpo invadido contra sua vontade, ainda que seja por procedimento médico. Nessa mesma proteção, a questão de doação de órgãos ou até mesmo da possibilidade de dispor, nós temos direito sobre nosso próprio corpo, o que determina que ninguém pode ser obrigado a ter o corpo invadido contra sua vontade,
ainda que seja por procedimento médico. Nessa mesma proteção, a questão de doação de órgãos ou até mesmo da possibilidade de dispor do próprio corpo nu ou em parte com fins científicos. Temos também direito à cirurgia de mudança de sexo. Ela ocorre se a pessoa não se reconhece pertencente àquele gênero ou que está aposta, entendeu? Direito à integridade psíquica. A integridade psíquica está relacionada à privacidade, sigilo, sociabilidade, liberdade de ir e vir, entre outros. O direito à integridade moral, honra, intimidade, privacidade, propriedade intelectual, que é direitos de invenção, direito de autor. Se você criar alguma coisa e você tem direito sobre aquilo. Se alguém copiar, você pode se meter um processo. Contudo, a definição não é exaustiva. Em outras palavras, podemos dizer que direitos de personalidade são aqueles que preservam a individualidade de cada pessoa. São classificados pela doutrina entre 3 grupos, que são os 3 grupos que eu citei acima, que é direito à integridade física, integridade psíquica e integridade moral. No Código Civil, temos a previsão de que todas as pessoas são capazes de direitos e deveres. Na ordem civil, no artigo 1º, seguido do 2º artigo, que aponta um marco inicial da personalidade civil. Abre aspas. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Fecha aspas. Nesse contexto, é importante ressaltar que são direitos essenciais à dignidade e integridade e independem da capacidade civil da pessoa. Por isso, protegem tudo o que lhe é próprio: honra, vida, liberdade, privacidade, intimidade, entre outros. Capacidade civil é a aptidão de qualquer indivíduo para praticar atos jurídicos e exercer direitos e obrigações nos termos da lei. Vamos entender a diferença entre personalidade civil e capacidade civil. A personalidade civil está ligada à ideia de ter direitos e obrigação. Enquanto isso, a capacidade civil diz respeito à ideia de poder exercer direitos e obrigações. A personalidade é ter direitos e obrigações. Capacidade é exercer direitos e obrigações. Deu para entender? Perceberam a diferença? Embora a pessoa natural possa ter personalidade civil, com direitos e obrigações, perceberam a diferença? Embora a pessoa natural possa ter personalidade civil, com direitos e obrigações, o exercício direto ou indireto desses direitos e obrigações dependerá necessariamente da capacidade civil. A capacidade civil plena é aquela que a própria pessoa poderá exercer seus direitos e obrigações, ainda que a pessoa seja deficiente mental ou intelectual. É importante destacar que a capacidade civil plena não é afastada aos 18 anos de idade. Nesse caso, é necessária declaração judicial, caso a pessoa tenha alguma deficiência. Os direitos da personalidade são genericamente expressos em nossa Constituição Federal, no artigo 5º. O tema é abordado de forma mais específica, mas não exaustiva, no Código Civil Brasileiro, no artigo 11º ao 20º. Dentre os tópicos abordados no Código Civil, temos a proteção à integridade do corpo da pessoa, da imagem e da inviolabilidade da vida privada, proibição da divulgação de escritos, da transmissão da palavra ou publicação, exposição e utilização de imagem da pessoa. Caso uma pessoa venha a falecer, é nesse momento que o direito dela não acaba. Ou seja, se alguém de até 4º grau de parentesco pode sim preservar a privacidade dela, não deixando que nada venha ser exposto, seja da divulgação de escritos, publicação, exposição e utilização da imagem da pessoa.
Quais são as características do direito da personalidade? Esses direitos que resguardam a dignidade humana durante toda a sua vida são valores, algo que não se pode abrir mão. Por isso, as características do direito da personalidade são inatos, ou seja, são adquiridos ao nascer, independente da vontade. Vitalícios, pendura a vida toda e alguns se refletem mesmo após a morte, como eu citei no exemplo anterior. Imprescritível, pendura enquanto durar a vida e, em alguns casos, são protegidos após o falecimento. Inalienáveis, são relativamente indisponíveis porque não possuem valor econômico imediato, exceto se houver violação desses direitos, quando nascer uma indenização de forma de compensação do direito violado. E absoluto, que podem ser opostos erga omnes. Erga omnes é à frente. Nesse contexto, o Código Civil, no seu artigo 11, apresenta que estes são direitos intransmissíveis, não se transmitem a outra pessoa, cabendo apenas àquela, irrenunciáveis, continuam com o indivíduo, não podem sofrer limitação voluntária. Os direitos da personalidade são direitos essenciais à dignidade, à integridade, independente da capacidade civil da pessoa, protegendo tudo o que lhe é próprio, a honra, a vida, a liberdade, a privacidade, a intimidade, entre outros. São direitos originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa. Dessa forma, sua importância é tamanha que foi incluídos na Assembleia Geral da ONU de 1948 e na Convenção Europeia de 1950, após a Segunda Guerra, como forma de reação às agressões à dignidade humana. Contudo, vale lembrar que são direitos em expansão. Na medida em que novas situações se revelam e exigem proteção jurídica, cabendo a análise criteriosa caso a caso para que seja assegurado o direito da personalidade. Eu espero que você tenha entendido. Mais para frente as meninas continuarão falando sobre isso e assim ficará mais claro para vocês. Vou falar agora sobre o direito do corpo vivo ou morto e do direito ao nome. Primeiro vamos direito ao corpo vivo ou morto. Como o corpo é a dimensão física de uma pessoa, estando ele vivo ou morto, tem total expressão no direito da personalidade. Consta nos artigos 13, 14 e 15 do Código Civil em vigência e a Lei nº 9.434/97, que é onde fala sobre o direito do corpo vivo ou morto. No artigo 13 diz assim, que eu vou ler ali. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Toda pessoa tem direito de decidir sobre o seu próprio corpo, exceto que não cause nenhuma diminuição permanente na sua integridade física. Tem casos de exigência médica, como amputação de pernas que foram estragadas por problemas de saúde, que exemplo a diabetes, remoção de órgãos ou tecidos cancerígenos, porque aí esses atos serão feitos, para preservar a saúde da pessoa, do paciente. Outro tipo de doação também que é aceita de acordo à lei é a doação de órgãos duplos, medula óssea, e tecidos e partes recuperáveis do corpo. Lógico que isso não venha a causar nenhuma mutilação no doador e que não afete também sua saúde mental. Tudo, claro, sendo feito por algum profissional médico, Há ainda casos que a religião da pessoa vem entrar em conflito com as exigências médicas, Que é um exemplo da religião que não aceita a transfusão, doação de sangue. Caso esse paciente esteja correndo risco de vida e a transfusão de sangue for para preservar sua saúde e a vida, ela sim deverá ser a opção escolhida,
mesmo que isso venha a interferir na sua religião, pois a lei diz que a vida, e todo mundo sabe que a vida é o bem mais precioso da gente e sobrepõe a qualquer outra coisa. Então, a lei foi feita para proteger a vida e o direito a ela, com assistência médica. Ainda sobre o direito do corpo vivo, temos o artigo 15, que diz assim: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Esse artigo encaixa nas pessoas da religião que não é adepta à doação e à transfusão de sangue, onde o paciente somente poderá negar tal procedimento se ele for responsável por si e poder responder por si mesmo, né? Por livre e espontânea vontade, sem nenhuma intervenção de outra pessoa. Mas como eu disse antes, né, existem limitações nessas vontades, de acordo com os princípios morais e éticos do direito. Agora, sobre o direito ao corpo morto, a gente vê no artigo 14 do Código Civil, que está escrito assim: é válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer momento. Aqui observamos que não há limitações à quantidade a ser doada, podendo ser partes ou o corpo todo pode ser doado. Este ato só será feito por meio de autorização do cônjuge do falecido ou de algum familiar, mesmo se ele não tiver deixado nenhum escrito sobre querer doar parte do corpo. E isso sempre deve ser gratuito. É recomendado também aquelas pessoas que desejam ter seus órgãos doados, deixar algum testamento ou uma escritura pública escrito a autorização de doação. E também tem uma exceção em caso de pessoas que não são identificadas, de corpos não identificados. Aí, no caso, não pode ser feita doação de corpo ou pegar esse corpo para alguma pesquisa médica. Então, observamos também que está tudo claro, que é tudo sobre o direito à vida e à saúde das pessoas e do direito do seu próprio corpo, vivo ou morto. Agora, sobre o direito ao nome, é tratado nos artigos dos 16 ao 19 no Código Civil, onde no 16 diz assim: toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. O nome é aquilo que vai identificar a pessoa na sociedade e sua família, e naturalmente a gente vai querer construir um bom nome, né, uma boa reputação no ambiente que a gente vive. Já nos artigos 17 e 18, assegura o direito que nós temos sobre o nosso próprio nome, onde diz que nenhum nome pode ser exposto em publicação por terceiros, mesmo que não tenha intenção difamatória, podendo causar danos morais e patrimoniais, né? E assim ocasionando indenização. É também vedado o uso do nome alheio em propagandas comerciais, sem o consentimento do titular, né, do dono do nome. Mesmo que essa propaganda não venha divulgar o nome da pessoa, mas características que dá para identificar a pessoa, é sim violação do direito da personalidade, o direito ao nome. Observamos no artigo 19 que ele trata assim: o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Então, o pseudônimo é aquele nome falso, né? Aquele suposto nome usado por pessoas para camuflar sua identidade e seu próprio nome. Então, ele é comumente usado em meios literários, né, que a gente vê mais o pseudônimo ser usado. Então, ele também, sim, é protegido sob os direitos da personalidade, o direito ao nome, quando utilizados para fins legais. Então, esse foi o direito ao corpo vivo ou morto e o direito ao nome. Dando continuidade ao que a Anny estava falando sobre os direitos e seus conceitos, irei falar um pouco agora sobre direitos de imagem e direito à privacidade. O direito à imagem, ele está interligado ao indivíduo de forma individual. A exposição da sua imagem, e já o direito à privacidade, ele está ligado à sua vida privada. Sendo assim, esses direitos eles estão interligados.
Por exemplo, quando criamos um perfil numa rede social, a gente só coloca aquilo que a gente quer que o público tenha acesso, ou então somente os amigos. Por exemplo, em algumas redes sociais você consegue privar certos tipos de pessoas ou pessoas que não são seus amigos de ter acesso a certos dados pessoais. Só expõe aquilo que você deseja. Nesse exemplo, também observamos que temos a opção de colocar a nossa imagem para o público ter o acesso e nos reconhecer pela imagem ou não colocar. Sendo assim, quando falamos em direito de imagem, a Constituição prevê que se ela for violada e, no caso, você não permitiu que essa imagem sua fosse vinculada em algum meio, a Justiça, ela prevê multa ou indenização, por danos morais. E a privacidade, ela é algo também que é particular, do indivíduo de forma privada. E conforme está disposto na Constituição Federal, esse direito à imagem ele aplica-se a todos. São os direitos que a pessoa tem, ela defende o que é seu, por exemplo, a vida, a intimidade, todos esses direitos, eles incluem ao direito de imagem. E esse direito de imagem, ele está diretamente interligado ao direito de personalidade, Ele é formado diante do seu nascimento, no momento que você veio ao mundo, você já tem sua personalidade formada. Sendo assim, então, você terá todos os seus direitos garantidos. Para concluir aqui o pensamento, esse direito ele é um ato de ordenamento jurídico, que protege tanto a sua imagem quanto a sua privacidade, e ele é algo inviolável. Portanto, quando ele gera violação desses direitos, a Constituição ela prevê a multa e a indenização, por danos morais, caso haja esse descumprimento da lei. Portanto, como as meninas já ressaltaram, o direito de personalidade é o direito de você ser quem é conforme a sua essência. É o direito de você defender aquilo que lhe é próprio, seja vida, honra, intimidade, privacidade, entre outros. Esses direitos, eles são garantidos tanto no âmbito público, com a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso X, quanto no âmbito privado, com o Código Civil, do artigo 11 ao 21, cabendo ao Estado defender esses direitos, porque ninguém deve violá-los. E caso isso aconteça, poderá recorrer às jurisdições competentes e defender o que lhe é assegurado. Desde já então, a gente percebe como esses direitos eles são fundamentais em uma sociedade, porque só assim os indivíduos eles conseguem viver bem tanto individualmente como socialmente. Porque imagina um lugar onde você não tem direito à vida, à honra, à privacidade, à dignidade. Nossa, seria um caos, Bastante difícil de sobreviver. Por isso, o nosso ordenamento jurídico garante, desde quando o bebê está no útero, ele já possui esses direitos, que se encerram com a morte. Mas, se tratando de um caso de uma pessoa já falecida e ele tiver os seus direitos de personalidade violados, a família ela terá legitimidade para requerer as providências necessárias. Deste jeito, dá para perceber que o direito de personalidade ele possui uma grande dimensão. Então, cada pessoa ela irá em busca de uma solução diferente conforme as suas necessidades, os seus interesses. Então, dependendo de cada situação, o indivíduo ele não dispõe de certas exigências próprias, como a gente já viu lá no direito ao corpo vivo. É necessário que uma autoridade maior verifique se há plausibilidade no pedido. E ocorrerá circunstâncias que mesmo o direito de personalidade ele sendo irrenunciável, as pessoas, em prol de seus próprios fins, poderão abrir mão deles, porém com um limite e por um certo tempo.
Então, a existência dos direitos de personalidade é de extrema importância para a proteção dos indivíduos, para que haja igualdade e liberdade entre os cidadãos, e dessa maneira a sociedade possa se desenvolver com consciência social e justiça. E é isso, gente. Você já teve algum direito de personalidade violado? Ou conhece alguém que teve? Bom, agora você já conhece alguns desses direitos e sabe que pode recorrer ao judiciário sempre que lesionado. Esperamos que você tenha compreendido o conteúdo e muito obrigada pela atenção.